Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 23 do módulo 15-10. E agora, então, a gente vai resolver o problema que a gente viu na aula passada. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui em cima, apareça card legal, apareceu. Eu vou fazer rapidinho aqui, vou mostrar um pouco do que a gente teve da aula passada, pessoal, porque a gente vai recuperar esse código e fazer algumas modificações, tá? Então vamos lá, ó. Aula passada, o que é o código da aula passada, pessoal? Esse código que está aqui também na descrição do vídeo, o código dessa aula também na descrição do vídeo, gerou isso aqui, tá? Então aqui eu tenho um gráfico de scatter com um mapa de mundo de fundo, e aqui eu tenho um slider que serve para fazer uma animação e mostrar a população em cada ano de cada país, e tem um outro slider aqui que está responsável pela tabela, tá? Então, se eu selecionar esse slider, a tabela é modificada, mas aqui o gráfico não. E se eu selecionar esse slider aqui, por exemplo, se eu clicar aqui, aqui é modificado, mas a tabela não é. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em 1992, eu modifiquei aqui, mas aqui não, tá? Então, a gente queria resolver esse problema, queria deixar um único slider para todo mundo, e é o que eu vou fazer agora. Então, primeiramente, lembrando, pessoal, que eu preciso, sempre que eu criar um novo notebook, como é o meu caso aqui, eu preciso fazer a instalação do Jupyter Dash. Exclamação pip install Jupyter Dash. Eu estou com exceções demais aqui, eu tenho que encerrar alguma coisa, senão deixa eu encerrar esse, pronto. Então vamos lá, agora sim. Então agora eu vou fazer a instalação aqui, como eu já tinha feito também, e vou aproveitar depois e vou pegar os dados, tá? Aliás, eu já tinha falado para vocês que a gente tinha um problema com os dados aqui, que eu estava puxando duas fontes de dados, uma era do DF e a outra era do Plotly, né, a SPX, que é esse aqui, ó, PX Data Gapminder. Então a gente vai tentar resolver esse problema também de ter duas fontes de dados. Enfim, quando você junta código, é isso que pode acontecer, tá? Tá. Aí aqui, veja o seguinte, eu só vou colocar aqui o data frame, porque a gente vai precisar num dado momento para fazer a interface funcionar, e depois a gente vai utilizar o recurso, vai, enfim, melhorar o código, vai reparar o código para não precisar dessas duas fontes de dados, tá? Então, para o código poder funcionar e eu poder atuar dentro do código que está com problema, eu vou rodar aqui, estou copiando e colando só por enquanto, você pode fazer o mesmo também, se você quiser, para fazer a reparação do código que eu já forneci, que eu já expliquei na aula anterior, tá? Ou em aulas anteriores, vamos falar assim. Deixa eu fechar isso aqui para ele poder carregar aqui, tá? Então aqui ele vai carregar daquele jeito que a gente já sabe, com problema, né? Que está com dois sliders e eu quero só um único slider. Muito bem. Então, primeira coisa importante, pessoal, que a gente tem que fazer é eliminar esse slider do Animation Frame, porque esse slider aqui ele não está disponível para todos os componentes da nossa interface. Quem está disponível para todos os componentes da nossa interface e acessível a todos os componentes é o DCC Slider. Esse eu consigo acessar, tá? Então aqui eu vou eliminar esse cara e isso, obviamente, vai ter consequências. Eu não posso. Enfim, ele precisava disso para eu poder modificar o mapa. Tá? E aqui repara que eu não estava pegando o Selected Year de qualquer forma. Eu tenho que pegar o Selected Year porque o input é do Year Slider, que é o componente que todo mundo consegue enxergar, que é o DCC Slider. Tá? Muito bem. Então agora o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar e esse Selected Year vai entrar como uma query aqui alguma coisa do gênero, tá? Por quê? Porque o slider agora está controlando esse componente. Esse componente aqui é controlado pelo DCC slider. Então aqui o selected layer ele tem que entrar dentro da query. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a query, tá? E aqui eu vou colocar year igual a 2007. É assim que eu faço a filtragem. Eu quero enxergar esse ano. Só que, obviamente, eu não posso escrever 2007 aqui. Eu tenho que pegar o conteúdo do Selected Year e juntar com esse parâmetro aqui, com o year, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou fazer string selected year. Então, eu vou pegar esse conteúdo aqui, é um valor, tá? É um valor, o selected year. Esse cara aqui é um número, tá? Eu vou transformar ele numa string e vou concatenar com essa string para ele poder fazer a string correta de pesquisa, tá? Deixa o espacinho ali para ele não dar erro na pesquisa.
certo? Isso aqui vai ser o nosso data frame selecionado, que eu vou usar para fazer os nossos desenhos. E aí vem a pergunta: será que isso aqui funciona? Será que isso aqui dá certo? Vamos fazer a verificação, tá? Então aqui, ó, vamos lá, ó. Vou pegar aqui. Ele já está fazendo updating aqui, né? Update. Então vejam que deu certo. Aqui, ó, ele atualizou a tabela e atualizou aqui também, ó. Tá? Deixa eu botar aqui 2007. Ó, atualizou aqui também. Atualizou aqui também. Então, em princípio, o código foi resolvido, não era tão complicado assim, tá? Agora, para chegar nessa questão aqui da query, como é que faz a concatenação de string, elimina isso aqui, é simples, depois que alguém fez, né? Agora tem um problema aqui, ó. Por quê? Porque eu estou pegando o filtered def aqui, certo? Então, isso aqui é uma fonte de dados. Felizmente é a mesma. Só que será que eu não poderia pegar esse carinha daqui, como eu estou fazendo aqui, e substituir aqui, né? Então o filtered def não poderia ser exatamente esse comandinho aqui, ó, que a gente já resolveu. Vamos ver se eu vou comentar aqui, ó, deixar comentado e vou colocar. E vamos ver se vai funcionar, tá? Então, ó, qual que é a vantagem disso, pessoal? Em princípio, deu certo, ó. Não deu problema nenhum. A vantagem é que eu estou puxando a minha fonte de dados é a mesma, tanto para a tabela quanto para o scatter plot. Aqui, ó, tá? Então, em princípio, o código deu certo, só que aqui eu estava puxando de uma fonte de dados que era diferente dessa daqui. Agora as fontes de dados são comuns, eu estou fazendo o mesmo método de pesquisa, eu estou fazendo os mesmos comandos, então, em princípio, a chance de ter problemas ou inconsistências é menor dessa forma, tá? E com isso, então, pessoal, eu também consegui fazer o quê? Eu consegui montar um código que fica bem bacana aqui, ó, vamos mostrar, ó, que você tem um slider e ele é um componente que está visível para todo mundo, e a partir dele eu digo como é que eu vou montar o mapa, esse mapinha aqui do lado, e a tabela aqui embaixo. E é isso que tem que ser, né? Eu não podia ter um componente que só o mapa enxerga e ninguém consegue acessar, ninguém consegue enxergar, ele não consegue dar ordem para mais ninguém. Enfim, então ficaria algo confuso, algo inadequado, vamos falar assim, em termos de interface gráfica, apesar de ser interessante, porque fica um monte de confusão ali e tal, né? Enfim, tá? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E aula que vem a gente vai juntar uma série de componentes, o scatter, o slider, o georreferenciado, tudo numa mesma interface. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E espero vocês na próxima aula, hein, pessoal? Um abraço e até lá. Tchau!